Bom dia, manhã de 6 de junho, para mais uma dificuldade bíblica. Isaías, capítulo 14, verso 12. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações. Na tradução da Vulgata, filha da alva é chamado de Lúcifer. E a pergunta é, quem é Lúcifer? Na King James também fala Lúcifer. Quem é o Lúcifer de Isaías 14, 12? Satanás ou o rei da Babilônia? Vamos à solução dessa dificuldade de hoje. Essa passagem está traduzida literalmente como caísse do céu, ó estrela da manhã. O que brilha, brilhante, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações. O título Reliel, que aparece na King James e na tradução da Vulgata latina, traduz por Lúcifer, que é traduzido do grego na Septuaginta, de Eusforos, como significado daquele que traz a aurora, referindo-se à estrela da manhã, que vale dizer que é o planeta Vênus. A Peshita siriaca simplesmente dá-lhe um nome próprio, algo bem parecido com Reliel, ou isso é Ailiel, um possível cognato em árabe, né? Na língua árabe, e Halum, como uma nova lua. Se essa palavra for derivada da raiz halal, em hebraico, hala em arabaico, que significa brilho com fulgor, no cognato acádio, Elu era um adjetivo que significa brilhante. Podemos entender que Reliel quer dizer aquele que brilha. Lúcifer é óbvio que trata de um nome poético, designativo de pessoa ou entidade, que se refere à passagem de algo como Sheslum, o reto, que se aplica a Israel, em Deuteronômio 32, verso 15, Deuteronômio 33, verso 5 e 6, e também Isaías 44, verso 2. Uma designação semelhante também é feita para a Síria, de um rei específico dessa nação, como em Oséias 5:13 e 10:16, que lá é chamado de Aré, que ele contenda, ou aquele contende, derivado do verbo rir, lutar, contender e disputar. Tais nomes provavelmente não se referem a algum personagem histórico, mas tem se dedicado a algumas especulações. Há várias possibilidades de identificação desse rei da Babilônia. Seria ele Nabonidos, como Duran e Marte sugere, ou Belsazar, como último rei da Babilônia? Entretanto, a arrogante autoconfiança e presunçosa ambição nos é expressa no verso 13 desse mesmo capítulo. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e serei acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei nas bandas do lado do norte. Podemos ver o declínio do cerco sofrido pela Babilônia durante as últimas 2 décadas de sua existência como império. Só o próprio Nabucodonosor poderia ter mantido ideias tão extravagantes como a de obter completa supremacia da terra e no céu. Propôs-se a obra aqui de comentar ao Testamento Lepse, mas como salientou também outros, Nabucodonosor estava muito longe de ser um opressor cruel. E aqui insiste que, de muitas maneiras, parece que o governo babilônico certamente não era tirânico nem opressivo em comparação com o governo assírio. Tem aqui uma excelente pesquisa na discussão moderna em relação à interpretação de Isaías capítulo 14.
a eliminação de candidatos possível que seria identificado como rei da Babilônia em Isaías 14, 4 a 23, leva à conclusão que essa figura tensionava realmente ser uma personificação da Babilônia como um todo, da série de poderes mundanos e desafiadores de Deus, que encontrou seu destino quando chegou no seu dia de julgamento. É altamente significativo esse oráculo de Isaías, que se encerra do verso 24 ao 7, como decreto de destruição que visitaria a Síria na terra de Israel e, na verdade, todas as nações gentílicas também, verso 26. Portanto, essa profecia foi dada a Isaías, algum tempo antes da invasão da Síria em 701 a.C., no qual resultou em perdas extraordinárias para o exército aparentemente invencível de Senaqueribe. No entanto, ela tem em vista também o futuro surgimento e a supremacia temporária da cidade de Babilônia, ainda que nos dias de Isaías ela fosse mera província sujeita ao Império Assírio. Tudo isso tem forte influência também na identificação de Lúcifer, o brilhante, o iluminado, chamado sarcasticamente de o filho da alva, Sahar. Sua presunção incentiva que subiria ao céu, estabeleceria seu trono acima das estrelas de Deus e sentar no monte da congregação nas extremidades do norte. Possível alusão à fábula do Monte Sapunu, da mitologia cananita, o monte límpido do épico ugarítico, aponta para uma expectativa muito além daquela que poderia ter imaginado por um governo humano seu próprio respeito. É por essa razão que Helel deve ser identificado como próprio Satanás, o rebelde do céu, que fora expulso da presença de Deus e da gloriosa habitação e exilado na terra, tendo o inferno como sua morada eterna. É possível que o Senhor Jesus tivesse com essa passagem em mente, quando depois de receber o relatório de sucesso de seus discípulos em expulsar demônio, declarou: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Lucas 10, 18. No grego, essa declaração usa as mesmas palavras da Septuaginta para Isaías 14, 12, exceto relâmpago, astrapé, que foi substituído por Lúcifer, Eusforos. Podemos concluir racionalmente que para Jesus, Satanás é o mesmo Helel. Como iremos nos relacionar Satanás com o rei da Babilônia? Fica bem claro que o rei é um ser humano, porque é pai e tem descendentes. Já o verso 21 proclama a ordem: preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levante e possua a terra e encha o mundo de cidades. Em outras palavras, o Império Babilônico iria para o fundo em derrota, ruína, e os sobreviventes da catástrofe vindoura, marcadas pela queda da Babilônia diante dos medos e dos persas em 539 a.C. Essas Babilônios seriam dizimados e nunca mais exerceriam poder político. O estado falido da Babilônia, pitorescamente descrito como um cadáver que apodrece na sepultura, atacado de bichos e agora atirado ao Sheol, onde passará a morar, verso 11, é saudado pelos espíritos dos mortos de civilizações anteriores com vaias e gritos. Ele se dirige à Babilônia decaída, chamando-os de Helel, a que fora expulso ignominiosamente do céu, depois de ter proferido suas jactâncias tolas e extravagantes. O que temos aqui, portanto, é derrota dos sagazes de Satanás, a qual espelha o fracasso do próprio diabo. Isso explica com clareza que o maligno havia sido a força manipuladora e inspiradora da Babilônia e provavelmente da Assíria também. É digno de nota que a estátua do sonho de Nabucodonosor representa 4 impérios, conforme é delineado
em Daniel 2,35, que possui certa identidade com os 4 períodos em estudo até o tempo de fim, quando o 5º reino, o milenar de Cristo, destruirá a estrutura toda reproduzida a pó. É muito provável que o próprio Satanás seja o princípio integrante por detrás dos 4 impérios. E por isso que a Babilônia emerge no fim dos tempos como símbolo do mundo corrupto e da igreja mundanizada que deve ser destronada por um desastre repentino de severidade sem paralelo. Apocalipse 14:8 diz: seguiu-se outro anjo, seguindo dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. A queda de Babilônia é seguida pelo próprio dragão, Apocalipse 20, verso 2. Parece que isso confirma o envolvimento de 2 personalidades de Isaías 14. Ambas são levadas ao julgamento do Deus Todo-Poderoso, tanto Satanás como seus agentes humanos. É dramático como esse movimento final de desprezo e desafio arrogante contra o Deus dos hebreus, conforme for expresso pelo rei Balsazar no banquete de seu aniversário, é levado ao final pela sinistra escrita pela mão invisível na parede do palácio, anunciando o desastre repentino e irreversível. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, Daniel 5, verso 30. Então a passagem em referência tanto se refere à Babilônia como um reino, como a força espiritual por trás dela, que cremos que é Satanás. Deus te abençoe e acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, subscreva. Deus te abençoe. Amém e amém.